Boa noite, Deise. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite pela segunda vez, né? Né? Aí a gente esteve na época da pandemia, agora vamos colocar mais coisas na normalidade. Deise, aqui está a nossa turma do ensino médio, tá? Segundos e terceiros anos, uma turminha bacana, bem educada, bem esperta, com professores também de altíssima qualidade. E a gente vai começar, Deise, fazer uma pergunta. Fale para eles, para elas, o que é de você, da sua vida, das suas atividades, os dias que você tem no seu Instagram são maravilhosos, eu curto direto, o TikTok também estou sempre curtindo as suas lives. Fala um pouquinho de você para a gente começar bacana nessa noite de sexta-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor. Eu que agradeço pelo convite. Meu povo, boa noite. Sejam bem-vindos, viu, para essa aula, esse momento de bate-papo. Eu espero que seja proveitoso para vocês, como vai ser para mim também. Esse de camisa preta que está na frente aí está entediado, não quer participar. O outro já está aqui, o de camisa branca, com a mão na mão, a mão no rosto, também já está assim, sem saber o que. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que ela vai perguntar alguma coisa para mim? Minha gente, sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz pelo convite. Meu nome é Deise Anunciação. Eu sou jornalista gastronômica e cultural. Eu falo muito nas minhas redes sociais sobre espiritualidade e autoconhecimento, que eu acredito que é a base do ser humano. Se você não se conhece, você não sabe impor limites na sua vida e muito menos você se expressar para o outro. Então, o autoconhecimento ele serve para todos os tipos de situações para a nossa vida, tanto para a nossa vida amorosa, espiritual, profissional e principalmente familiar. Então, eu acredito que a vida é muito mais próspera do que a gente imagina. Eu sou formada como atriz, eu sou atriz, né? Faço bastante comerciais aqui em São Paulo. Eu sou baiana, de Salvador, da capital, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, de conhecer outras pessoas. E quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço, menos preconceito eu vou ter. Quando eu falo de preconceito, não estou falando de preconceito racial, estou falando de preconceito, o conceito de algo. Quando eu conheço outras culturas, outras pessoas, eu não consigo ter essa limitação de falar alguma coisa de alguém ou de algo. Eu sou formada também como professora infantil, mas eu não exerço a função, só me formei mesmo. E sou formada em design de moda, porque durante muito tempo eu fui modelo aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, falando um pouco de mim sobre isso, eu sou jornalista e gosto muito da minha profissão. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu estou à disposição. Ah, outra coisa, eu falo muito sobre o candomblé. Eu não sei se vocês têm conhecimento ou curiosidade sobre a religião afro-brasileira, mas se vocês tiverem qualquer curiosidade, eu estou aqui para responder, certo? Eu gostaria que a nossa professor, eu vou pedir licença para o senhor, que se a galera quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, não tenha vergonha, porque a gente está aqui para poder tirar nossas dúvidas. E conhecimento nunca é demais, já dizia minha avó. Alguém quer fazer uma pergunta para a nossa convidada? Está fazendo? Está fazendo. Não? Falei para você que eles são... Espera aí que eu vou pegar meu fone para ouvir melhor vocês. Tá. Pronto, agora eu acho que eu consigo ouvir vocês melhor. Deus, caralho, que moleque foi isso aqui? Caiu a conexão. Aquele preto ali falar.
Pessoal, mas assim, lembrando, pessoal, a pessoa está lá. Eu quero ver, por favor, sexta-feira à noite, se pode falar com a gente, por favor, né? Respeito, educação, por favor. Oi, voltei, caiu. Para ser nada, isso. Deise, Voltou. o que você pode falar para a gente, para a galerinha aqui, sobre hoje, o Dia Internacional da Mulher? Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Maria da Penha é uma senhora que já fiz várias lives dela, que deu nome ao dia de hoje, vou colocar assim. O que você pode falar para eles a respeito da família? Porque muitos jovens não têm mães, não têm pai, não têm avós, não têm responsáveis por eles. E a família sempre tem dificuldades, sempre tem alguns vamos dizer assim, sintomas de ansiedade, de depressão, no caso do feminicídio, da maldade que tem dentro da família. O que você pode falar para eles e elas a respeito de como eles podem conviver, de uma certa forma, o feminicídio que acontece na própria família? Por favor. Eu acredito que a primeira coisa que deveria ter hoje nas famílias é respeito. Eu respeito você, você me respeita. O que está faltando hoje na família brasileira é respeito. São os pais respeitar os filhos e os filhos, por obrigatoriamente, respeitar os pais também. Então, eu vejo que hoje em dia os jovens, eu tenho até uma sobrinha de 15 anos, eu vejo os jovens hoje em dia com tanta informação nas mãos, que é o celular, que é a internet, e não usufrui dessa informação. E perdem muito tempo vendo bobagem, besteira, para poder dar risada, né? Que a gente pode dar risada com várias coisas, até com piadas com nossos amigos. Sabe, eu sou do tempo, eu sou da década de 80, estava até conversando com uma amiga minha aqui, que era muito mais divertido antes. A gente conversava. Hoje em dia você está conversando com uma pessoa, a pessoa está com o celular na mão. Então é mais divertido você conversar com o celular do que você conversar com seu amigo que você não vê há bastante tempo. Então, assim, eu acredito que hoje está faltando respeito na família. Era muito legal quando tinha educação moral e cívica. Educação moral e cívica é um tipo de educação que você tem que aprender a sua educação. A educação, quando eu fiz a educação infantil, você tem que aprender a educação familiar, a educação escolar e a educação, o meio que você vive, que é o quê? A sociedade. E hoje está tudo muito misturado. Os pais empurram a criança nas escolas e acham que é a escola que tem que educar os filhos. E, na verdade, eles esquecem de fazer essa educação. Então, como nós fazemos parte de uma sociedade, vocês são o futuro do Brasil, repensem assim, que tipo de família eu gostaria de ter na minha vida? Será que a família que eu convivo é uma família boa? É uma família que me respeita? É uma família que me valoriza como ser humano? E será que essa família que eu tenho hoje é a família que eu gostaria de ter no meu futuro? Então, uma coisa que eu aprendi com meu professor de biologia quando eu fazia segundo grau, é que ele falava muito bem assim para a gente tinha aula de sexologia. E a aula de sexologia não é uma aula de sexo, é uma aula de você ter conhecimento do seu corpo, você ter conhecimento dos órgãos reprodutores femininos e masculinos, você ter cuidado do seu próprio corpo. Então, foi uma das aulas que me salvou para poder me conhecer sexualmente, para que eu pudesse evitar uma gravidez precoce, para que eu pudesse evitar uma DST, que eu pudesse evitar qualquer tipo de violência sexual contra mim. Então, esse tipo de preparo que a gente tinha na década de 90, que era educação sexual, me livrou de vários problemas que hoje eu não vou ter, que são traumas ligados à minha sexualidade. Então, quando você se conhece como ser humano, como pessoa, é muito mais fácil você se colocar no lugar e fazer as pessoas te respeitarem. E eu estou falando isso não só para as meninas, eu falo para os meninos também, porque é muito importante a gente saber qual é o ponto que é bom para mim e para o outro. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, que vocês deveriam se questionar é: a família que eu tenho hoje é uma família que me deixa feliz ou me deixa triste? Que
tipo de família eu tenho? Será que meu pai é legal com minha mãe? Não é o comportamento do meu pai para mim. Não é o comportamento de minha mãe, minha avó, minha tia, meus irmãos para comigo. Como eles se tratam, geralmente. Será que meu pai trata bem minha mãe? Será que minha mãe trata bem minha avó? Geralmente, quando a gente tem um conflito, nós jovens, quando temos um conflito, pode ter certeza que esse conflito que você tem está ligado à sua mãe ou a seu pai. Então, eu sempre falo assim: primeiro resolva qual é o problema, a pendência que você tem com sua mãe ou com seu pai, para que você possa ter uma vida mais tranquila. E muitas vezes a gente acaba acumulando traumas sem a gente perceber que a gente está acumulando aqueles traumas, porque a nossa mãe e nosso pai não respeitou o nosso direito lá atrás. E você acaba reproduzindo essa falta de respeito e sem você saber por que você está reproduzindo tudo isso. E aí você tem duas opções. Ou você se fecha totalmente para o seu mundo, e você acaba não aprendendo coisas extraordinárias para que você possa se defender ou se alinhar no futuro, ou então você cai no princípio de depressão. O que eu vejo de adolescentes e jovens caindo na depressão por falta de amparo familiar é assustador. No meu tempo de adolescente, eu estava curtindo, eu estava acampando, eu estava me divertindo com os meus amigos, eu estava tomando vinho na beira da praia, entendeu? Então, assim, você tem que se perguntar o seguinte: o que te faz feliz? Será que a sua família faz você feliz? E como é que você poderia mudar para que você pudesse ser feliz junto com a sua família? Então, é mais ou menos isso que eu penso em relação à família, à mulher, ao homem, porque a família é conduzida por duas pessoas, um homem e uma mulher, né? E é muito pesado para uma mulher sustentar uma família sozinha. E geralmente é isso: o homem abandona a mulher com filho e ela tem que carregar aquele filho para o resto da vida e tendo que resolver todos os problemas enquanto o cara não está nem aí, está tudo certo. Então a gente tem que entender que se as mulheres se juntarem e fazer uma greve, a partir de hoje eu não vou ter mais filho, acabou a humanidade, meu bem. Porque a mulher, ela é o útero do mundo. E se a mulher ela para de reproduzir o ser humano, acabou o mundo, não vai existir mais ninguém, mais nada. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter o respeito. Eu respeito você, eu posso não concordar com você, mas você tem que me respeitar. E quando você se conhece, você não permite que ninguém falte com respeito com você. É isso. Muito legal. Deise, uma aluna quer te fazer uma pergunta. Ai, adoro quando os alunos me fazem perguntas. Michele, fala, Michele. Bora, Michele! Vai, Michele! Incentivar. Sim. Eu não estou ouvindo bem, chega mais para frente. Ou então você fala para mim o que ela perguntou. Ela é jornalista e atriz. Ah, você entendeu? Ela perguntou, já que você é Não, jornalista, como é que você chegou a ser uma atriz, uma jornalista, que deu na sua mente você ser o que você é hoje? É isso aí. nossa, que pergunta muito legal. Olha, são várias barreiras que a gente tem que quebrar. A primeira, ser negra, ser mulher e ser nordestina. Então, é muito difícil você quebrar essas barreiras, não é que seja difícil, são barreiras que você tem que enfrentar. E quando você se conhece e sabe o que você quer de verdade, você corre atrás e nada vai te atrapalhar. Hoje, muitas mulheres negras, elas podem estar fazendo sucesso como atriz, como jornalista, como bailarina, como cantora, como artista no geral. Hoje ela pode fazer isso. Na minha época, eu não podia colocar na minha ficha de modelo que eu era negra. Eu tinha que colocar que eu era mulata. Eu não podia colocar que eu não podia usar meu cabelo crespo. Eu tinha que usar o cabelo mais baixinho possível. Eu não podia usar esse turbante nunca, jamais. Então, eu tinha que estar sempre alinhada. Então, é muito importante a gente saber como se colocar, como se pronunciar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, as pessoas falavam assim: ah, baianinha não. Meu nome é Deise Anunciação, me respeita. Porque quando você chega aqui, as pessoas começam a colocar um estereótipo em você.
E você só vai permitir que as pessoas continuem te colocando estereótipos se você permitir. Então, o que eu falo para vocês, não só para a Michelle que me perguntou, é que aonde vocês quiserem ir, vocês podem ir. Não tenha medo de você pisar no chão. Diz um ditado que é o seguinte: bota o pé no chão que Deus dá a estrada. Então, nunca se limite pelo que as pessoas vão dizer de você ou para você por causa da sua aparência. Mas como eu cheguei a ser atriz? Eu sempre fui muito comunicativa e no meu segundo grau eu era uma pessoa extremamente comunicativa. Eu estudava de manhã, mas todos os 3 turnos me conhecia, porque eu fazia vôlei, eu fazia teatro, praticamente eu passava o dia inteiro na escola. E essa escola que eu estudei era maravilhosa, eu era feliz e sabia. Porque a escola tinha teatro, tinha esporte, tinha competição, tinha dentista, tinha médico, tinha tudo nessa escola, era maravilhosa. E aí me chamaram uma vez para poder fazer um teste com uma atriz, e eu passei nesse teste e comecei a fazer as aulas de teste e vi que eu gostei de fazer outros personagens. E aí eu fui, uma vez alguém chegou para mim e disse: por que você não vai para São Paulo? Aí eu falei: por que eu não vou para São Paulo? E nessa época eu não tinha nem computador direito em casa, que era bem raro alguém ter computador em casa, a gente ia para Lan House. E aí eu falei assim: meu Deus, onde que fica São Paulo? E eu nem fazia a mínima ideia onde que ficava São Paulo. Mas a minha vontade de querer melhorar, de querer mudar, de querer ser atriz foi tão grande que eu fui para São Paulo só com uma mala de roupa e uma mala de comida, que eu falei: eu posso até ir, mas passar fome eu não vou. E aí eu levei uma mala de comida e outra mala de roupa e fui para São Paulo só com R$ 300 na mão, e o aluguel era 700. E eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esse aluguel se eu estou com R$ 300 aqui? Ó, mas pelo menos eu tenho comida, não vou morrer de fome. E nisso eu fui. No primeiro dia que eu saí para poder procurar trabalho, estava com as meninas, e olha como é legal você ter amigos de verdade. Nenhuma pessoa em São Paulo vai bater na sua porta para te chamar para trabalhar. Vai te chamar para usar drogas, vai te chamar para te prostituir, vai te chamar para você sacanear, mas jamais vão te chamar para trabalhar. Então, valorize quem são seus amigos de verdade e comece a separar quem realmente vale a pena estar com você e quem não vale a pena estar com você. Existe todo tipo de amizade nessa vida. Existe amigo para poder só tomar uma cervejinha, existe amigo para poder só para ir para uma farra, e tem amigo de verdade que cola com você e está com você para tudo. É esse amigo que você tem que dar valor. Não é um amigo que fica com você 24 horas e na hora que você realmente precisa, quem essa pessoa vai estar com você? Essa pessoa corre. Então você começa a selecionar quem são as pessoas que têm que estar perto de você. E essa minha amiga batia na minha porta às 7 horas da manhã e dizia assim: Deise, bora procurar emprego. E a gente ia batendo perna na Avenida Paulista, no jardim, nos jardins, a gente corria atrás para trabalhar. E a gente ia para onde? Procurar eventos. Eventos era o que dava dinheiro para gente. E quando dava para modelar, eu modelava. Então, no primeiro dia que eu consegui um trabalho, foi maravilhoso, porque eu falei: meu Deus do céu, eu consegui um trabalho, eu só estava com R$ 300, agora eu tenho mais 300, eu já tenho 600, só falta R$ 100 para pagar o aluguel. Aí no segundo dia ela falou: Deise, eu estou indo lá para a TV Record para receber uma grana. Você pode ir comigo? Eu falei: posso. Aí eu fui com ela. Eu estou lá sentada na recepção, aí passa o produtor da Eliana. Aí passou e falou assim: você quer fazer um teste? Eu falei: quero. Nem conhecia o cara, não fazia a mínima ideia quem era. E nesse cara era o André Dias. E aí eu fui fazer o teste e passei para fazer o programa da Eliana. Gostei, falei: olha, eu acho que eu tenho que continuar aqui em São Paulo trabalhando. E aí eu fui trabalhando como atriz, fazendo publicidade, fazendo eventos. Então, o que dava para fazer, eu fazia. Fazia também modelagem. E aí eu fui participando, ficando por aqui. Nessas idas e vindas entre São Paulo e Salvador, eu fui fazer jornalismo porque eu sentia a necessidade de estudar. E querendo ou não, a pessoa quando estuda tem um pouco mais de credibilidade. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, consegui me informar, e aí eu conheci o meu ex-marido, que falou: Deise, você pode participar de um programa, você quer apresentar um programa? Eu falei: meu Deus, é tudo que eu queria, vamos nessa. E aí eu comecei a apresentar um programa de TV que se chama Sabor de Dendê, que fala sobre a comida e a cultura baiana. Então foi assim que eu fui me desenvolvendo como uma profissional e atriz e jornalista. Deise, alguém vai fazer uma pergunta? Tá.
Ó, estamos evoluindo as questões aqui, viu, Denis? Tá? Tá começando as figurinhas aqui. Tá. Seria a pergunta que eu sei, que eu tenho oportunidades para essa de pele, Eu não ouvi a pergunta, está bem baixinho. Fala para mim, alguém que está mais perto. Você já sofreu muito preconceito na sua carreira, deixou de ter oportunidades por conta da sua cor de pele ou gênero? Se eu tive dificuldades, é isso? Você já perdeu alguma oportunidade do papel por conta da sua cor de pele ou gênero? Já perdi papel, já perdi sim, infelizmente, porque quando eu comecei aqui na década de 2007, 2012, por exemplo, aqui em São Paulo, era tipo 10 meninas, uma negra. E se tivesse mais 2 negras no teste, acabou para você. Não tinha mais oportunidade, era só uma que tinha que passar naquela situação. Então, se tivesse 2 meninas que fossem na mesma tom de pele que o meu, eu já tinha perdido a oportunidade. E muitas vezes a gente nem entrava nessa seleção. Então, ainda melhorou bastante, mas antes era muito pior. A gente tinha pouco, como é que eu posso dizer? A gente não era tão valorizada como é hoje. E negro está na moda, agora negro está na moda. Então, a gente está em todos os lugares. Agora a gente consegue estar estampado em vários, por exemplo, se vocês forem agora ver a propaganda da Embratur, a minha cara está estampada lá na propaganda da Embratur, entendeu? Então, assim, na Ford, acabei de fazer também o comercial da Ford. Segunda-feira eu vou fazer o comercial da PagBank. Então, você é a garota propaganda da PagBank. Então, assim, quando isso, na década de 2000, ou daqui a 5 anos, assim, há 5 anos atrás, uma mulher negra ia estar representando um banco? Jamais isso. Um carro de luxo da Ford? Jamais. Está representando a Embratur Internacional? Isso jamais. Então, é uma grande conquista nossa, não só da mulher preta, mas do povo preto no geral. A gente está nas mídias. Então, hoje virou moda, mas a gente também não pode ficar nesse estrelismo achando, ai, que maravilha que tá, os pretos estão chegando. Não, a gente tem que entender que a gente vive num país brasileiro. Somos uma mistura de negro, índio e branco. Não tem que ter essa diferenciação. Somos um povo construído com várias etnias. Então, não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas eu acredito que sim. Wilson, por favor, seu nome? Vitória. Queria saber como que ela lida com o preconceito. De policial, você aceitou naquela época? Fala de novo, por favor, que está um pouquinho só longe. Queria saber como que você lida com o preconceito e você aceitou do jeito que você era ou você passou por dificuldade? Você acredita que o preconceito sempre esteve na minha vida e eu nunca prestei atenção? Porque, assim, eu sou de uma família que minha mãe é negra e meu pai é branco, e a gente nunca dentro de casa discutiu sobre isso. Meus pais sempre me criaram de uma forma que eu fosse independente. O meu homem é o meu dinheiro. O homem vai estar do meu lado para poder acrescentar na minha vida, não por uma necessidade emocional. Então, foi assim que eu sempre fui criada, que o meu dinheiro tem que ser a minha autonomia. Então, essa questão do preconceito, eu só vim entender quando eu saí da minha casa. Que aí sim que eu comecei a ver que existia preconceito. Até então, para mim, tudo era normal. Mas quando eu saí da minha casa, eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito expressiva, então usei sempre cabelo colorido. Agora tá na moda, mas na minha época não era moda. Eu usava uns cabelos coloridos, usava umas tranças longas, uns dreads, sabe? Olha, eu tocava o louco. E aí eu comecei a ver que as pessoas se incomodavam comigo por causa das minhas roupas, por causa do meu comportamento, da minha forma de me vestir. E aí eu pensei assim, rapaz, quem está incomodado é o outro, não sou eu. Então, se o outro está incomodado com a minha imagem, é porque alguma coisa eu estou representando para ele, sabe? E eu sei que isso incomoda. Então, desde muito nova, eu sempre tive propriedade de quem eu era. E isso foi fundamental para mim, porque eu nasci dentro de um terreiro de candomblé, que nesse terreiro de candomblé a gente recebe toda a nossa ancestralidade, a gente entende como negra que você é uma pessoa única.
e que ninguém pode ser igual a você. Somos a única, nem os gênios são iguais. Então, o preconceito, eu comecei a lidar com ele em São Paulo. Apesar de em Salvador também ter muito preconceito, muito racismo. Mas só que eu comecei a entender que o racismo não está dentro de mim, está no outro. Então eu não posso ficar perdendo tempo com a ignorância da outra pessoa. Então, se a pessoa ela me fala alguma coisa ou tenta me diminuir, eu simplesmente vou tentar educá-la, fazer com que ela tenha vergonha do que ela está falando. Como eu estava conversando com uma amiga minha hoje, que assim, a gente estava falando da galera de São Paulo, né? Que estava querendo discriminar ela, porque ela é baiana, porque ela é preta, pá, não sei o quê. Aí, quando eu chego para a pessoa, eu falo assim, eu dou uma aula de cultura para ela. Eu dou uma aula de geografia. Primeiro, a Bahia não está no norte, está no nordeste. Então, você precisa viajar para poder entender que a Bahia está no nordeste e é a terceira maior capital do Brasil. Aí eu já começo detonando a pessoa desse jeito para poder ela ter vergonha da falta de conhecimento que ela tem dos estados e do lugar que ela mora. Então, o preconceito, eu comecei a debater o preconceito de uma forma mais inteligente. Hoje, eu nunca discuti com ninguém sobre preconceito, eu nunca fiquei brigando com ninguém sobre a minha cor, sobre minha raça, sobre isso, sobre aquilo. Quem gostar do meu visual, gostou. Quem não gostar, problema dela. Porque eu tenho autocontrole sobre mim. Eu tenho autoestima sobre o que eu carrego. Sabe? Eu carrego sangue de índio, de negro e de branco. Eu sou a típica mulher brasileira. E não está no que eu visto, mas sim no que eu sinto, no que eu sou. Então, quando você enfrenta o preconceito, eu costumo dizer que são pessoas ignorantes, porque são pessoas que não saiu da sua zona de conforto, ela não procurou como é que eu posso dizer? Ela não procurou conhecer outras coisas, porque fica parecendo que ela está naquele mundinho. Gente, tem a galera asiática, tem a galera do hindu, tem vários povos, o mundo é incrível. Por que eu vou ficar me limitando no preconceito, sabe, desnecessário? Então, assim, lindona, eu sou uma pessoa que eu não ligo para preconceito. Quando alguém vem tentar me discriminar de alguma forma, eu fico sem entender o comportamento dela, porque a minha forma de pensar é muito mais ampla do que ficar fechada no mundinho de preconceito. Agora, quando a pessoa ela é insistente, meu amor, eu sou obrigada a dar uma aula de história, de cultura e geografia para ela. É a minha forma de combater o racismo. Legal. Alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu perguntar para ela. Professor Edson, eu quero te fazer uma pergunta. Tudo bem, Deise? Tudo bem, querido. Deixa eu te perguntar. Hoje, no nosso meio, na escola, a gente trabalha bastante a respeito do projeto de vida do aluno. No tempo passado, era totalmente diferente. A gente já nascia, ou já vinha direcionado. Eu quero ser militar, quero seguir a função do pai. Essa direção era aplicada, porque a gente tinha um norte, né? A gente olhava para dentro de casa e já tinha direção, né? Seguir o pai, seguir o tio, seguir uma área militar. Hoje não. Hoje no Estado vem já o plano para a gente trabalhar com os alunos a respeito do projeto de vida e direcionar o aluno qual é o sentido do projeto de vida, o que ele tem de proposta para a vida dele. E é muito estranho, porque se fosse para seguir só livros, como a gente estudou, carregava os livros para trás, para ver na faculdade, eu acho que o aproveito seria surreal agora. A tecnologia chegou, Uhum. nossa, mil maravilha, como você disse, a informação está na palma da mão, a gente sempre repassa isso, né? É Mas se 100% aproveita hoje. tão pouco, né? Então, e deixa a desejar. Numa aula ministrada, quando a gente faz observação, 10% de aproveitamento. Uhum. Porque a tecnologia, ela é essencial para quem sabe usar. Mas também Sim, ela com certeza. distorceu muito. Nesse sentido, Uhum. juntando tecnologia, projeto de vida e direção para esses alunos, qual seria a sua opinião? Qual seria o seu ponto de vista hoje? Porque a gente olha para o jovem, verifica que o caminho não está certo, não está correto, porque não tem um projeto a ser seguido. Mesmo que a gente propõe, a gente dá um norte, não está preparado. Como é o nome como é seu nome, professor? Edson,
Edson. Professor Edson, sua pergunta é pertinente, curiosa, interessante e provocativa. Eu vou contar um segredo aqui para vocês, que é o seguinte: quando eu me formei como professora infantil, eu tinha mais ou menos isso que você está me falando, de querer mostrar muito mais para meus alunos do que me davam de plano de aula. Porque eu achava, desculpa a expressão, eu achava o plano de aula muito burocrático, chato e arcaico. E eu não consegui, eu consegui me formar como professora infantil a muito custo por causa da minha professora de psicologia, a professora Thelma, que ela acreditava muito em mim, mas só que todas as vezes que eu fazia estágio eu era expulsa, porque eu queria fazer coisas incríveis na sala de aula, eu queria que os alunos fossem mais participativos, e eu fazia gincana dentro da sala de aula, eu fazia, olha, eu pintava e bordava. E eu era expulsa, literalmente, convidada a se retirar. E aí eu falei, poxa, eu acho que lecionar não é o meu talento. Porque o que eu quero não é o que o governo, que o Estado manda a gente ensinar. Aí eu fui para a faculdade e percebi que o sistema era muito pior. Eu acredito que eu tenho muitos amigos professores ainda, e assim, os professores brasileiros eu chamo de guerreiros, porque são insistentes, se preocupa com o aluno, quer que o aluno estude, quer que o aluno aprenda. Ele até às vezes perde noite para poder ver como é que vai ser aquela aula, como é que vai ser aquele desenvolvimento. E aí, hoje em dia, o professor ele tem que lutar contra o sistema e ainda ter que lutar contra as redes sociais e a falta de interesse dos alunos pelo conhecimento. E eu falo isso para vocês porque, assim, eu estou vendo aqui vocês, assim, num plano geral, são meninos e meninas bonitos, elegantes, têm cara de inteligentes, mas eu garanto que se eu parar para trocar uma ideia com vocês, vocês não passam de 5 minutos por falta de conhecimento. E sabe o que deixa interessante as pessoas? O conhecimento. Não é só a beleza, que bonito vocês são. As duas meninas que estão aqui na frente são lindas. Esses dois meninos de camisa preta que me perguntou também, é um gato, que está do lado dele também. Esse menino de bermuda com a camisa branca também é lindo. Sabe? A menina do lado ali, a Michelle que apareceu só a pontinha. Dá para ver algumas pessoas aqui. Gente, vocês são lindos. E são pessoas assim, além de lindos, vocês são educados. Dá para ver pela fisionomia de vocês. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento diz muito quem somos. A forma que a gente senta, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se pronuncia, tudo isso é uma linguagem corporal. Só em um minuto que eu possa conversar com vocês cara a cara, eu já vou saber exatamente quem é cada um. Pelo comportamento, pela característica física, que eu sei exatamente quem é cada um. Então, quando a gente se torna interessante, não é só pela beleza, porque a beleza, tudo bem, a pessoa vai estar ali com você, vai estar bonito, pai, e o que mais? O que mais? O que você mais tem para oferecer além da beleza? Sabe? E a beleza é fugaz, minha gente. Daqui a pouco tudo acaba. Você hoje está bonita, amanhã você está feio, mas e o conhecimento? Cadê? Cadê o conhecimento? É como minha mãe me falou uma vez que meu ex-marido, ele queria me dar um presente. E aí ele falou assim, eu vou te dar um sapato. Aí minha mãe falou assim, um sapato? Que você vai andar em 6 meses e já vai estar gasto. Você tem que pedir de presente é conhecimento, porque ele nunca vai tirar isso de você. Então, quando você for querer algum presente, peça conhecimento. Porque conhecimento nunca é demais. E aí, o que foi que eu fiz esperta? Pedi a ele para poder me dar CNH, para poder aprender a dirigir, entendeu? Porque eu queria ficar livre dele, sacou? Para poder me sair, poder começasse a perturbar a minha vida, eu pegava meu carro, me saía, passava 2 dias longe, depois eu voltava, ele todo apaixonado, com saudade. É assim que a gente tem que fazer os negócios, viu? Mas depois eu ensino para vocês. Mas, ó, o que eu quero falar do que o professor estava comentando é que, assim, a gente está com o universo nas mãos. Para a gente poder ter conhecimento na década de 90, na década de 80, 70, a gente tinha que ir para a biblioteca. E a biblioteca era muito longe da nossa casa.
Tinha que andar, tipo, 3 quilômetros para chegar na biblioteca para a gente pegar um livro. Hoje em dia, vocês estão com conhecimento na palma da mão, gente. E vocês preferem ficar vendo besteira do que realmente ter conhecimento. Sabe o que vai diferenciar vocês daqui a 5 anos? O conhecimento de vocês. O que vocês aprenderam durante esse tempo todo. E, sinceramente, os professores brasileiros são incríveis. E o pior é que eles não podem fazer muita coisa porque o sistema não permite. Só tem que dar aquele tipo de aula. Eu garanto que todos os professores que estão com vocês aqui, eles poderiam dar muito mais. Eles só não dão muito mais porque o sistema não permite. E eu não estou querendo que vocês briguem aqui contra o sistema, não. Eu quero que vocês tenham consciência como povo, como nação, que o que a classe dominante quer de vocês é que vocês sejam dominados. Quanto mais burros, quanto mais falta de conhecimento vocês tiverem, mais dominados vocês vão ser. Então, enquanto vocês não entenderem, não despertar isso para a vida, vocês vão continuar sendo vítima do sistema. E o sistema, ele corrói. O sistema faz com que você adoeça. Por que aqui em São Paulo a galera gasta muito dinheiro? Porque tem farmácia em cada esquina. Porque quanto mais você é dominado, mais doente você fica, e mais o dinheiro que você consegue, você vai estar aqui, ó, fortalecendo a indústria da medicina e a indústria das farmácias. Então, preze pela qualidade de vida de vocês, e a qualidade de vida começa pelo conhecimento. Então, explorem o máximo que vocês puderem desses senhores e senhoras que ensinam a vocês. Porque hoje em dia, vocês estão mais perdidos do que seguem um tiroteio, sabe? Estão mais perdidos do que seguem um tiroteio. Não sabe o que, que vai fazer, não sabe para onde vai, o que, que você vai estudar, como que, sabe? Tá tipo assim, tipo no mundo de Nárnia. Tá todo mundo no mundo de Nárnia, assim. Então, a gente precisa colocar a cabeça no lugar, botar o pé no chão e dizer por onde que eu tenho que ir? O que que eu tenho que fazer para que a minha vida seja melhor do que é hoje? Porque, minha gente, você não vai ter a vida inteira alguém para pegar na mão de vocês e ensinar, não. Vocês têm que se virar. Então, pare para pensar o quanto vocês podem melhorar a vida de